Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado do IFCE do campus de Tianguá e vamos dar continuidade ao nosso estudo de produto interno, certo? Então aí na tela tem algumas recomendações, né, sobre as condutas de aulas remotas. Vocês podem dar um pause aí no vídeo ou então podem também consultar lá no Classroom, ok? Bem, o que a gente vai falar hoje é sobre espaços euclidianos, certo? Então, espaços euclidianos são aqueles que mais se aproximam do R2 e do R3, no qual a gente está acostumado, certo? Então, vamos lá. O espaço vetorial euclidiano. O que é um espaço vetorial euclidiano, certo? Então, ele é um espaço vetorial real, tá? De dimensão finita, certo? E que nele está definido um produto interno, certo? Então, em outras palavras, um espaço vetorial euclidiano, ele é o que? Ele é um espaço, certo? Perdão aqui. Ele é um espaço, né, vetorial real, certo? Mais um produto interno. Mais um produto interno, certo? Então, e aqui é onde a dimensão, né, é finita, certo? A dimensão é finita. Então, bem, e o que a gente ganha sendo um espaço vetorial, né, euclidiano, né, em relação a um que não é euclidiano? Ou seja, o que a gente ganha quando a gente tem um produto interno dentro de um espaço vetorial, né? Eu já comentei para vocês em algum momento, né, que é justamente a gente começa a ganhar a noção geométrica das coisas. Por exemplo, a gente vai começar a falar agora em módulo, certo? A gente pode falar também em distância, tá? E a gente pode falar também em ângulo, certo? Ok? Então, nessa aula a gente vai falar de módulo e distância, certo? Ângulo fica para uma próxima oportunidade, ok? Então, quando a gente está falando de espaços euclidianos, então a gente pode sim falar em medidas, certo? Em medidas. E isso graças à inclusão de um produto interno, certo? Ok. Então vamos lá. O primeiro que a gente vai trabalhar é o módulo, certo? Módulo de um vetor. Então, geometricamente, né? Geometricamente, você vai estar observando o que? Então, se você tem um vetor V aqui, certo? O módulo dele está relacionado de alguma forma, tá? Com o tamanho desse seu vetor, certo? Com o tamanho desse seu vetor. A interpretação geométrica para o módulo é justamente isso, tá? Então, se eu tenho um vetor V, ok? Se eu tenho um vetor V, o que indica que eu estou me referindo ao módulo é que vai estar entre barras, certo? Então, aqui é o vetor, certo? Aqui é o vetor. E quando eu estiver falando aqui entre barras, eu vou estar me referindo ao módulo, certo? Ao módulo desse vetor. Então, módulo de V, certo? Ok? Então, eu posso chamar de módulo, certo? Algumas vezes eu também chamo de norma, tá? Ou comprimento, né? Comprimento que deixa mais claro ainda essa noção de tamanho do vetor, certo? Tamanho entre aspas, tá? Então, no decorrer das aulas eu posso estar falando de módulo, norma, comprimento e no final das contas é a mesma coisa, tá? Certo. Então, eu tenho dado um vetor, certo? Eu posso falar, se eu estou no espaço euclidiano, e daqui em diante só vou estar trabalhando com o espaço euclidiano, eu posso falar em norma desse vetor, certo? Bem, então, como que eu calculo esse número, né? Porque o tamanho é uma medida ali, então é um número, é um valor. Como que eu calculo esse valor, certo? Então, esse valor é dado por essa expressão aqui, ó, tá? Dado por essa expressão. Então, que expressão é essa, né? Então, é justamente, só para deixar mais claro, então, a norma do seu vetor, ele é a raiz quadrada, tá?
do produto interno do vetor pelo próprio vetor, certo? Então, é a raiz quadrada do produto interno do vetor pelo próprio vetor, ok? Então, se você levar aí ao quadrado também, você tem o seguinte, né? Que a norma ao quadrado é o produto interno de V por V, certo? A mesma coisa, tá? É equivalente, só tirar a raiz ou elevar ao quadrado, dependendo se você vai de um para o outro, ok? Então, é isso que você tem que fazer. Só que uma coisa que tem que ficar clara aqui, certo? A norma, certo? A norma depende do produto interno. Utilizado. Por exemplo, no R2 ou no R3, não sei, por exemplo, eu posso ter vários produtos internos, certo? Posso definir produtos internos diferentes. Então, com cada produto interno que eu estou trabalhando, então, um mesmo vetor, ele pode ter uma certa medida ou outra medida, certo? Então, a norma vai mudar dependendo do produto interno que você esteja fixado nesse seu espaço, tá? Então, por exemplo, se você está no R3 e você está usando um produto interno usual, certo? Então, se você está usando um produto interno usual, é aquele que multiplica coordenada por coordenada, né? Então, o que a gente tem? A norma de U é o que está escrito aí, vou só reescrever, né? É igual a raiz quadrada de U por U, certo? De U por U. Então, o que é que você tem? Você tem que vai ser exatamente o que está aí, né? Onde U eu estou denotando dessa forma. Então, é primeira coordenada por primeira coordenada. Então, é x1 vezes x1, que fica x1 ao quadrado. Mais segunda coordenada vezes segunda coordenada, é y1 vezes y1, que é y1 ao quadrado. Mais terceira coordenada é z1 ao quadrado. Então, você tem essa expressão aí, certo? Então, por exemplo, se o seu U, né? Se o seu U é o vetor, digamos que 1, 0, 2, certo? Então, quem é a norma de U, certo? Sendo que você está trabalhando com produto interno usual, ele vai ser nada mais, nada menos que a raiz quadrada. Então, o primeiro ao quadrado, mais o segundo ao quadrado, mais o terceiro aqui ao quadrado, tá? Então, você tem que, daqui vai ser, isso daí quando você fizer 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, dá 5. Então, a norma de U, né, é igual a raiz de 5, ou seja, o tamanho desse vetor é a raiz de 5. Mas, por exemplo, né, se você muda o produto interno que você está trabalhando, né, isso você está considerando o usual. Se você considera, por exemplo, que o produto interno agora vai ser, então, o seu produto interno, você vai estar trabalhando assim, certo? Igual a x1, x2, mais duas vezes y1, y2, mais 3 vezes z1, z2. Ou seja, eu estou trabalhando agora no R3, mas com esse outro produto interno. Então, a norma de U agora, né, ele vai ser o quê? Raiz quadrada de U por U. Só que agora eu vou estar trabalhando com esse produto interno aí de cima, tá? Esse produto interno aqui em azul. Com ele, né, o vetor é o mesmo que eu estou trabalhando, produto interno é U por U. Então, primeira coordenada é x1, né? Segunda é y1, depois z1. Então, ó, observe o seguinte, eu vou ter o que? Primeira coordenada, né? Então, observe sempre o que vai estar sendo dito aqui, ó. É primeira coordenada vezes primeira coordenada, ou seja, então, é x1 vezes x1, tá? Ok? Mas, aqui tá uma grande diferença, né? É que você tem o que? Aqui, ó, você tem esse 2 e aqui você tem esse 3. Então, ele vai aparecer aqui, certo? Ó, vai ser duas vezes. Aí você vai ter que colocar o que, né? Esse 2 vai aparecer aí. E aqui você tem o que? Segunda coordenada, né? Aqui, ó, é o que? Segunda coordenada pela segunda coordenada.
Então, no caso aqui, segunda coordenada desse vetor e segunda coordenada desse vetor, ou seja, é o mesmo, né? Que é y1 vezes y1, que vai ficar y1 ao quadrado. Aí, mais, né? Vai aparecer o 3, né? Que é esse 3 aqui. Então, vai aparecer o 3. E aí, ó, você tem o quê? Você tem terceira coordenada do primeiro, terceira coordenada do segundo. Então, de novo, né? Você está trabalhando com a terceira desse e a terceira desse, que no caso é só Z1. Então, é Z1 vezes Z1 dá Z1 ao quadrado, tá? Então, se você volta... Então, só tirando aqui essas... Então, é x1 ao quadrado mais 2 vezes y1 ao quadrado mais 3z1 ao quadrado, certo? Então, se você volta e você vai calcular a norma desse vetor u aqui, então, se você pega u igual a 1, 0 e 2, certo? A norma dele agora, segundo esse produto interno aqui que você está trabalhando agora, é a raiz quadrada, certo? De quem? Primeira coordenada ao quadrado, então é 1 ao quadrado, mais, aí você vai ter 2 vezes, né? Segunda coordenada ao quadrado, no caso é 0, mais 3 vezes, aí a terceira coordenada ao quadrado, certo? Então, que é 2. Quando você pegar isso daqui, vai ficar o quê? 1, né? Mais, ali vai dar 0, e 3 vezes 4, ok? Então vai dar raiz de 12 mais 1, 13. Ou seja, norma de u vai ser raiz de 13. Então, observe, né, a diferença. Aqui, ó, eu tenho que o tamanho dele é raiz de 13, certo? E aqui, a norma dele é raiz de 5. Por que está dando valores diferentes, né? Porque você está utilizando... produto interno diferente, tá? Então, é como se o tamanho dele, de fato, você esticou o vetor? Não, né? Você não está esticando o vetor. Mas digamos que você está medindo ele com réguas diferentes, tá? A explicação é essa, porque quando você trabalha com produtos internos diferentes, digamos que a sua métrica muda, né? Sua forma de medir muda. Então, digamos que para uma certa pessoa o centímetro é de um certo tamanho e para outra pessoa o centímetro da outra pessoa, digamos que é outra medida, né? Ok? Então é por causa disso. Então, qual é o produto interno que descreve o que a gente vive mesmo no mundo real, digamos assim, né? É o usual, tá? É o usual, é esse que eu falei aí primeiro. É o produto interno usual, é o que implementa as medidas como a gente está acostumado, certo? Ok, então vamos aqui, certo? Uma questão, né? Eu estou aqui no R3, certo? Então, quando você for trabalhar com questão de produto interno, você... com questão de módulo, ângulo e distância, você tem que estar atento sempre a qual produto interno que eu estou utilizando, certo? Então, aqui na questão está dizendo o quê? Produto interno usual, certo? Então, você sempre busca essa informação na questão, certo? No exemplo, para que fique mais claro, ok? Então, produto interno é usual. Então, o usual qual é? É aquele que eu multiplico só coordenada por coordenada e soma, certo? Então, bem. Então, já sei qual é o espaço euclidiano que eu estou trabalhando. É o R3 e o produto interno usual. Ótimo. Então, bem. O que diz na questão? Determinar a componente C, certo? Do vetor. Então, eu tenho o meu C aqui, né? Então, eu tenho o vetor 6 menos 3 e C, tal que a norma dele seja 7. Então, bem, tá faltando eu determinar uma coordenada aí, né? Que é a coordenada, a terceira coordenada, que está sendo utilizada essa letra C. Mas eu sei que o vetor, ele tem o módulo, né? Ou a norma, ou o comprimento igual a 7. Então, o que é que eu vou fazer, né? Por um lado, eu já sei o comprimento, e por outro lado, eu sei como calcular o comprimento dadas as coordenadas. Só que tem uma informação que não está completa, né? Então, vamos lá. Então, por um lado,
por um lado o módulo é igual a 7, mas por outro lado eu sei que quando eu estou trabalhando com produto interno usual, o módulo, né, é só eu pegar a primeira coordenada ao quadrado, mais a segunda coordenada ao quadrado, mais a terceira coordenada ao quadrado, ok? Então, aqui vai estar me dando o que, né? Vai ser a raiz de 36 mais 9, certo? Mais c ao quadrado. C ao quadrado aí é o que eu vou tentar descobrir, certo? Então, bem, então isso daqui vai estar me dando o quê? 45 mais c ao quadrado, certo? Então, por um lado, eu sei que vale 7, por outro lado, eu sei que vale raiz de 45 mais c ao quadrado, certo? Então, vou igualar as duas expressões. Então, isso daqui é raiz de 45 mais c ao quadrado, tem que ser igual a 7, certo? Vou elevar aqui ao quadrado dos dois lados, então vai ficar 45 mais c ao quadrado igual a 7 ao quadrado, que dá 49, ok? Então, c ao quadrado é igual a 49, certo? Menos 45, que vai dar igual a 4. Então, c ao quadrado é igual a 4. Isso me implica o quê? Né? Que o c é igual a mais ou menos 2, tá? Então, na verdade, eu tenho dois valores possíveis, né? Tenho dois valores possíveis para o meu vetor, para o meu valor de c, certo? E, consequentemente, eu tenho dois vetores possíveis, né? Eu vou chamar assim, V1 é o vetor 6, menos 3 e 2. E eu tenho também o vetor V2, que é o vetor 6, menos 3 e menos 2, tá? Ok? Então, esses dois vetores, eles têm comprimento igual a 7, tá? Então, nesse caso, você tem duas possíveis soluções, tá? Ok? E aí, o C, no caso, é mais ou menos 2, tá? Então, geralmente, quando você está trabalhando aí com coisas que envolvem ao quadrado, né? Geralmente, vai lhe dar duas soluções, tá? Uma positiva e outra negativa, geralmente. Bem, vejamos aqui outra questão, certo? Você está trabalhando, né? Agora vai ser o espaço, tá? M22, ou seja, é o espaço das matrizes, certo? De ordem 2 por 2, de ordem 2, né? Do tipo 2 por 2. Então, bem, a gente viu que esse é um espaço vetorial, ok? Esse é um espaço vetorial. E a gente já viu também que a gente tem nele um produto interno, certo? A gente tem um produto interno usual, tá? A gente pode até dizer que é o usual. No M22, que é esse daqui, certo? Que é semelhante, tá? Ele é semelhante ao produto que a gente trabalha usual no R2, no R3. Por quê? Ele está só multiplicando as coordenadas, tá? Ó, multiplica esse por esse, tá? Depois esse por esse por esse, depois esse por esse, certo? E esse por esse, e vai somando, certo? Ou seja, de certa forma, você está multiplicando sim coordenada por coordenada, tá? E somando. Então, esse é o produto usual que a gente trabalha no conjunto de matrizes, tá? Isso independe da ordem da matriz, do tipo da matriz, né? Sempre é coordenada por coordenada e soma quando a gente estiver trabalhando com produto interno usual das matrizes, certo? É claro que a gente pode definir outros produtos internos, tá? Outro produto interno aí para a gente trabalhar. Mas se a gente estiver falando do usual, então é esse, tá? Sempre que a gente estiver trabalhando, sempre que for mencionado produto interno usual das matrizes, então é isso. Soma, ou multiplica coordenada a coordenada e soma, certo? Então, bem, então aqui a gente tem um vetor U, certo? Que é essa primeira matriz aqui. E a gente tem o vetor V, que é essa outra matriz aqui, certo? Então, tá pedindo para a gente determinar quem é U mais V, certo? A norma, né, do comprimento aí, ou o módulo, certo? De U mais V. Então, quem é esse valor, né? Então, bem, a primeira coisa que a gente pode fazer é o seguinte: quem é U mais V, né?
Então, a primeira coisa que a gente faz é quem é U mais V, certo? U mais V, quem é essa matriz? Eu vou ter que somar, né? Então, quando eu somar, então, é 1 mais 0, 2 mais 2, menos 1 mais 1 e 1 mais 1. Ou seja, a matriz é 1, 0, 4, 2, certo? E como que a gente trabalha a norma de um vetor, certo? Então, esse daqui é o vetor que eu quero calcular. E como que se tem a norma de um vetor no espaço dessas matrizes, tá? Então, é bem semelhante, tá? Porque a norma, né? Norma aqui, vou chamar de U, é igual a raiz quadrada de U por U, certo? Só que isso daqui é a raiz quadrada. Então, o que é que eu tenho que fazer? Calcular o produto interno de U por U. Mas como que ele é definido? Primeira coordenada do primeiro, né? E primeira coordenada do segundo. Só que aqui o primeiro e o segundo tudo é U, né? No caso que a gente está calculando. Então, é primeira coordenada vezes primeira coordenada. No caso, é A1, certo? Ao quadrado. Mas, depois, o que a gente tem? Primeira coordenada do primeiro, perdão, segunda coordenada do primeiro e segunda coordenada do segundo. Então, no caso, repete também, segunda coordenada, estou falando do B1, B1 ao quadrado. Depois, a gente está trabalhando com a terceira coordenada, então vai ser C1 ao quadrado. Depois, a última coordenada, D1 ao quadrado. Ou seja, é bem parecido com o que a gente tinha lá no R3, né? Vou pegar cada coordenada e elevo ao quadrado e somo. Isso porque eu estou trabalhando com o produto interno usual. Então, quando eu estiver trabalhando com a norma de U mais V, né? Que é essa daqui, que é dessa matriz, então isso daqui é a raiz quadrada. Vai ficar primeira ao quadrado, mais a segunda, que é 4 ao quadrado, a terceira é 0 ao quadrado, mais a última, que é 2 ao quadrado, tá? Então, isso daqui vai dar 1 mais 16, mais 0, mais 4. Então, vai dar 21, ok? Então, você tem que a norma de U mais V é igual a raiz de 21, certo? Essa daí é a questão, tá? A única coisa que você tinha que fazer diferente aí era observar como que se tem de fato o produto interno no espaço das matrizes e ver também como que seria a soma, porque você quer calcular o comprimento do vetor soma, né? Não é do vetor U nem do vetor V, eu queria do vetor U mais V, então eu tinha que olhar quem era esse vetor soma, certo? Bem, outra coisa que a gente pode determinar agora é a distância entre dois vetores, tá bem? Então, o que é que eu vou ter, né? Se eu tenho dois vetores, U e V, tá? Então, eu posso falar da distância, tá? Entre eles dois, que eu vou denotar por D, tá? Então, isso daqui quer dizer distância de U e V, tá? Ou distância entre U e V. Então, e como que eu calculo, tá? A distância entre dois vetores. Então, a distância entre U e V, certo? É igual à norma do vetor diferença, tá? Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar quem é o vetor U menos V e calcular a norma desse vetor, certo? Então, você tem que olhar. Se eu quero a distância entre dois vetores, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que olhar quem é a diferença entre os dois vetores, né? E calcular a norma, certo? Então, ó, só que a distância depende do módulo, certo? E o módulo depende do produto interno. Então, você tem o quê? Que a distância, certo? A distância depende do produto interno. Então, se eu tenho o mesmo vetor e eu olho a distância em relação a um produto interno, pode dar um valor. Quando eu olho em relação a outro produto interno, dá outro valor, tá?
da mesma forma como a gente que fez lá com aqueles vetores quando a gente está falando da norma, tá? Se a gente muda o produto interno, a gente pode encontrar valores diferentes. Bem, então, vamos olhar aqui desse exemplo, né? Você está trabalhando aqui nesse exemplo, é o R3, produto interno é o usual, certo? Então, eu vou pegar aqui, a gente pega U e V dessa forma, como a gente sempre vem trabalhando. Então, quem é a distância de U e V, certo? Então, é o módulo de U menos V, certo? Então, bem, primeiro eu tenho que olhar quem é o vetor U menos V, certo? Para depois calcular o módulo. Então, U menos V, quem é, né? Então, vai ser x1 menos x2, vou só subtrair coordenada a coordenada, y1 menos y2, z1 menos z2, ok? Então, esse é o vetor aqui que eu tenho que calcular um módulo. A gente já viu que quando a gente vai calcular um módulo, não é? Quando a gente vai calcular um módulo de um vetor no R3, a gente está trabalhando com o produto interno usual, é só eu pegar a primeira coordenada ao quadrado, mais segunda coordenada ao quadrado, mais terceira coordenada ao quadrado, tá? Nunca se prenda a letra que está escrito ali. Se prenda, é melhor você trabalhar com coordenadas. Então, primeira coordenada, segunda coordenada, terceira coordenada. É mais fácil de você avançar, né, na compreensão dos conteúdos, tá? Então, ó, só voltando aqui, certo? Ó, então você tinha o que? A distância, produto interno usual, quando você vai calcular a distância, né? A distância não, o módulo, perdão. Então, ó, primeira coordenada, né? Ó, x1 quem é? Primeira coordenada. y1 quem é? Segunda coordenada. E esse cara aqui quem é? Terceira coordenada, tá? Então, não se prenda ao que está escrito, né? Porque aí você poderia cometer o erro de botar x1 ao quadrado mais y1 ao quadrado mais z1 ao quadrado. Não, né? Não é isso que você está fazendo. Esses x1, x2 está representando coordenadas. Então, olhe coordenadas, tá? Então, você quer calcular aqui. Aqui você está calculando o quê? A norma de U menos V, certo? Então, quem é a primeira coordenada de U menos V? É x1 menos x2. Então, isso ao quadrado. Aí, mais, quem é a segunda coordenada desse vetor? É y1 menos y2. Aí, ao quadrado, tá? Mais, quem é a terceira coordenada? z1 menos z2 ao quadrado, ok? Então, é isso daí que você tem que fazer, tá? Bem, então, essa é a expressão que você encontra, tá? Então, vamos só fazer aqui um exemplo, certo? Digamos que U é o vetor 1, 0, menos 2. O vetor V é o vetor menos 1, 2 e 3, certo? Então, quem é a distância de U e V, certo? Você pode simplesmente, né, olhar essa expressão aqui, tá? E encontrar. Vamos lá. Então, x1, y1 e z1 é referente a U. x2, y2 e z2 referente a V. Então, aqui você ia ter o que? 1 menos, tá? Aí, menos 1 ao quadrado, mais y1, no caso é 0, menos, né? O y2, que é 2, ao quadrado, mais, né? Aí você ia pegar menos 2, menos 3, aí isso daqui ao quadrado, certo? Aí você vê o que ia dar, né? Ia ficar aqui, né? Aqui ia ficar o que? 2 ao quadrado, mais aqui 2 ao quadrado, mais aqui vai ficar menos 5 ao quadrado, né? Menos 5 ao quadrado, eu coloquei 5 ao quadrado, certo? Então, aí você ia ter 2 ao quadrado, né? Mais 2 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, ou seja, 4 mais 25, que vai dar raiz de 33, tá?
Mas você também poderia só fazer o seguinte, né? Sim, no final das contas você está fazendo a mesma coisa, mas você pode pensar de um modo diferente, né? Você pode olhar assim, quem é o menos V, né? Quem é o menos V? Aí você faz aqui, 1 menos menos 1, certo? Que vai dar 2. Depois é 0 menos 2, que dá menos 2. E depois é menos 2 menos 3, menos 5. Então, a distância de U e V é igual ao módulo desse vetor, que é 2 menos 2 e 5, menos 5, né? Então, esse daqui é a raiz quadrada, o primeiro ao quadrado, mais o segundo ao quadrado, mais o terceiro ao quadrado, né? Ou seja, é a mesma conta, tá? E você encontra que é 33. Mas pode ser que isso ajude alguém, tá? Então, vale comentar, ok? Se eu mudasse o produto interno, professor, o que acontece? Provavelmente vai mudar esses valores, tá? Então, essa conta que a gente fez, né, é usando o produto interno usual, ou seja, então era a norma do usual, então é a distância usual, certo? Se mudar o produto interno, vai mudar a norma e vai mudar a distância, tá? Ok? Então, uma coisa que a gente trabalha bastante são com vetores que tem norma 1, certo? Então é tão tal que se um vetor ele tem a norma igual a 1, certo? A gente, né, diz que ele é um vetor unitário, certo? Então um vetor ele é unitário quando a sua norma é igual a 1, tá? Então, por exemplo, quando a gente está trabalhando no R3 com produto interno usual, os vetores da base canônica são todos vetores unitários, certo? Né? Por exemplo, o E1 é o 1, 0, 0. Quem é a norma dele no R3 usual, né? Vou botar bem aqui no R3 usual. Então, a norma do E1, né, é a raiz quadrada. Aí vai ficar a primeira coordenada ao quadrado, mais segunda coordenada ao quadrado, mais terceira coordenada ao quadrado. Ou seja, é a raiz quadrada de 1, que é 1. Ou seja, E1 tem norma igual a 1. Então, ele é um vetor unitário, certo? Então, eu tenho que E1 é vetor unitário. Ok? Então, bem, ou também a gente pode dizer que ele está normalizado, tá? Então, ele é um vetor unitário e disse então também que ele é um vetor normalizado, certo? Então, quando ele não tem norma 1, né? Quando é um vetor que não tem norma 1, e claro, não é o vetor nulo, né? Então, se um vetor não é nulo e a norma dele não for 1, então a gente pode normalizá-lo, certo? Então a gente pode normalizar esse vetor, ok? Como que a gente faz isso? A gente encurta esse vetor, né? A gente encurta esse vetor. Ele vai preservar a direção, vai preservar o sentido, só que a gente diminui o tamanho dele. E como que a gente faz para garantir que ele vai ter norma 1? A gente divide o nosso vetor pelo tamanho da norma que ele já tinha. Então, na verdade, a gente não vai manter o mesmo vetor, né? A gente vai obter um outro vetor, mas que tenha a mesma direção e o mesmo sentido, só vai estar mudando o tamanho. Então, se V é diferente de 0, né? E se por acaso V não é unitário, né? Não é unitário, ou seja, a norma de V não é 1, né? A norma de V não é 1, tá? Então, o que é que a gente pode fazer, né? O que é que a gente pode fazer? A gente pega um outro vetor, né? Como está dito aqui, né? Um outro vetor. A gente pode definir um outro vetor, que no caso vai ser V sobre norma de V. Aí esse vetor agora, ele sim, ele vai ser um vetor unitário, certo? Esse daqui é unitário.
ele tem com mesma direção e sentido de V, certo? Então, a gente só deu uma encolhida ou uma esticada, digamos assim, só mudou o tamanho ali do nosso vetor V, e aí a gente obteve um vetor U, certo? Então ele é bem, esse vetor U, ele é semelhante ao vetor V, a menos do tamanho, né, que a gente está mudando. E de fato, ó, se eu olho a norma de U, isso daqui é a norma de V sobre V, certo? Só que observe que esse daqui é um número, tá? A norma é um número. Então, e números sai do produto interno, né? Então, isso daqui, ó, eu vou fazer assim, V, vou escrever assim, 1 sobre V, 1 sobre V, e a raiz quadrada, tá? Então, ali dentro da raiz quadrada, ó, então eu tenho o seguinte, isso é um número e isso também é um número, tá? Então, eu vou tirar o primeiro, aparece aqui, tiro o segundo, número sempre pode sair, né? E isso daqui vai ficar V sobre V, certo? Então, ó, isso daqui é 1 sobre norma de V ao quadrado, V por V, certo? Então, o que é que eu tenho? Esse quadrado aqui, ó, né? Ele pode sair da raiz, né? Então, vai ficar 1 sobre o módulo de V, tá? Vezes, o que é que vai permanecer dentro da V por V, tá? Só que, observe, né? Isso daqui, ó, nada mais é do que o quê? Isso daqui é a norma. E aqui eu tenho norma de V, certo? Então, norma de V dividido por norma de V é igual a 1, certo? Outro modo de você ver isso é se você fazer assim também, ó. Norma de U é igual, do jeito que está ali. E você observar que aqui embaixo, como a gente tem um número, né? Esse número sai da norma. Então, em cima ficaria só norma de V sobre norma de V. Então, que daria 1, certo? Sendo rigoroso, é o primeiro modo, que a gente não tinha visto ainda que o número sai do modo, certo? Ok? Então, vamos lá. Um exemplo, tá? Então, vamos aqui trabalhar com matrizes de novo. A gente tem U e V, são essas matrizes aqui, e o produto interno, aqui é o produto interno usual, certo? Então, esse daqui é usual em M2, 2. Só estou multiplicando, né, coordenada a coordenada. Então, o que está pedindo aqui? Está pedindo para a gente calcular o produto interno, está pedindo para a gente calcular a norma de U, a norma de V e a distância entre U e V, no caso de U ser esse vetor e V ser esse vetor aqui, tá bem? Então, como que a gente vai fazer isso? Item A, né? Então, como que a gente calcula o produto interno de U por V, certo? Então, o que está dizendo a definição do produto interno, né? A gente está pegando o quê? Primeira coordenada da primeira matriz, primeira coordenada da segunda matriz, segunda coordenada da primeira matriz, segunda coordenada da segunda matriz, terceira coordenada da primeira, terceira da segunda. Aqui, última coordenada da primeira matriz, última coordenada da segunda matriz. Então, é isso que a gente vai fazer, tá? Então, no caso, o produto interno vai ser o quê? Primeira coordenada da primeira, né? Tá aqui, vezes primeira da segunda, né? Aqui, 2, mais esse vezes esse, 2 vezes, aí menos 1, mais esse vezes esse, 0 vezes menos 3, mais esse vezes esse, que é 3 vezes menos 1. Então, isso daqui vai dar 2, menos 2, mais 0, menos 3, né? Esse com esse vai dar menos 3. Esse é o produto interno, tá? O item B, né? O item B, então, como que fica o produto interno aí, né? A gente até já viu, né? É a raiz quadrada
de U por U, né? Quando a gente está trabalhando de modo genérico, né? Então, produto interno de U por U, então vai ficar, ali no caso, ficaria 1 ao quadrado mais B1 ao quadrado mais C1 ao quadrado mais D1 ao quadrado, né? Olhando isso em forma de coordenadas, é primeira coordenada ao quadrado, mais segunda coordenada ao quadrado, mais terceira coordenada ao quadrado, mais a quarta coordenada ao quadrado, né? Então, para o nosso U que a gente tem aí na questão, isso daqui vai se dar o quê? Primeira coordenada ao quadrado, mais segunda ao quadrado, mais terceira ao quadrado, mais a última ao quadrado, certo? Então, a gente tem o quê? É 1 mais 4 mais 0 mais 9, certo? Então, isso daqui dá raiz de 14, certo? Ok. E o item C, quem é a norma de V, né? Então, agora a gente já pode ir mais trabalhar com a definição da norma que a gente já sabe. Pega a coordenada ao quadrado, então é 2 ao quadrado, mais a outra coordenada, menos 1 ao quadrado, mais a terceira coordenada ao quadrado, mais a última ao quadrado, certo? Então, isso daqui nos dá o quê? 4 mais 1 mais 9 mais 1, certo? Então, isso daqui dá raiz de 15, ok? E a distância, né? A distância, quem é a distância de U e V, né? Então, é o módulo de U menos V, certo? Então, vamos, não sei, vou trabalhar primeiro quem é U menos V. Vamos trabalhar assim nessa questão, tá? Quem é U menos V? Então, quando eu faço U menos V, é 1 menos 2, né? Então, vai dar o quê? Menos 1. Aqui vai dar 2 menos 1, então vai dar 3. No outro vai dar 0 menos 3, vai dar 3, certo? Depois vai dar 3 menos 1, então vai dar 4. Quem é agora a norma dessa matriz, né? Primeira coordenada ao quadrado, mais segunda ao quadrado, mais a terceira ao quadrado, mais a quarta ao quadrado, certo? Então, isso daqui vai dar raiz quadrada de 1 mais 9, certo? Mais 9 mais 16. Então, isso daqui vai dar dá 45, certo? Ops. Não, né? 35. Espera aí, só um instante, vou pagar aqui. Agora sim, certo? Ok, então a gente tem isso. Então, a distância entre as duas matrizes é raiz de 35, tá? Então, é isso daí. Eu acho que até a aula de hoje, acho que muitos de vocês, né, nunca teriam imaginado em como calcular a distância de duas matrizes, né? Talvez não tivesse nem passado isso pela cabeça de vocês, mas graças à generalização de alguns conteúdos, de algumas coisas, né, que nesse caso é o produto interno, a gente consegue generalizar a ideia de distância, né, distância de módulo e até de ângulo, que a gente vai ver depois, para espaços que antes disso a gente não poderia falar, certo? Então, bem, aqui a gente tem o seguinte, né, voltando um pouquinho, a gente vai estar trabalhando aqui com R3, produto interno. Observe que esse produto interno aqui não é o usual, certo? Ó, quem é esse produto interno aqui, né? O produto interno, ele aqui é até semelhante, mas ele tem esse 3 aqui e tem esse 2 aqui, certo? Então, você vai pegar 3 vezes primeira coordenada vezes a primeira, né? Mais 2 vezes a segunda vezes a segunda, mais a terceira vezes a terceira, certo? Então, tem esse 3, esse 2 aí, diferenciando, tá? Do produto interno usual, certo? Então, vamos ficar atentos a isso. Então, vamos lá. Aqui, ó, ele tem o seguinte, o vetor V,
é esse, certo? O vetor V é esse daqui, tá? Então, o que é que a gente tem? Aqui a gente tem o módulo de V. Quem é o módulo de V, né? O módulo de V é a raiz quadrada do produto interno de V por V, certo? Então, a raiz quadrada, aqui, ó, produto interno, né? Aqui tá usando a notação da bolinha aqui, do ponto, de V por V. Ótimo. Como que se dá o produto interno? Então, vai ser 3, que eu tenho aquele 3 lá. Aí, depois, primeira coordenada vezes primeira coordenada. No caso, é o menos 2 ao quadrado, né? Depois, mais 2, certo? Aí, segunda coordenada vezes segunda coordenada, né? É o mesmo vetor. Repete, então, é só 1 ao quadrado. Mais a terceira coordenada, né? Terceira coordenada vezes a terceira coordenada, tá? Então, 2 ao quadrado, ok? Então, observe que o que vai mudar nesse caso é justamente o 2 e o 3, né? Em relação à norma lá usual, ok? Então, aí como resultado, aí você vai ter, né? Menos 2 ao quadrado dá 4 vezes 3, 12, né? 1 ao quadrado, 1 vezes 2, 2. E 2 ao quadrado, 4. Então, quando você faz, dá 18. Então, a norma de V é raiz de 18. E, então, V aqui, né? V não é unitário. Então, vamos pegar e vamos unitarizar, né? Ou normalizar, tá? A gente pode aqui normalizar o vetor V. Então, quando a gente normaliza o vetor V, o que a gente faz? A gente pega o vetor e divide, né, pela norma dele. Então, o que a gente vai fazer? A gente pode aqui pegar o vetor V, certo? E dividir pela norma dele. Então, quem é a norma dele? A gente acabou de achar que é a raiz de 18. Então, a gente vai pegar o vetor e dividir por raiz de 18. Aqui eu tenho V, né, dividido por raiz de 18. Quando a gente faz isso, né, a gente está dividindo todas as coordenadas, né? Porque quando eu multiplico um vetor por um número, né? Aqui é um número e aqui é o vetor, não é? Aqui é alfa x1, alfa x2, alfa x3, né? Só relembrando, o número multiplica todas as coordenadas. Então, aqui eu estou dividindo por um número, que é a raiz de 18, então ele divide todas as coordenadas. Então, divide a primeira, divide a segunda e divide a terceira, tá bem? Ok? Então, esse daqui é o vetor unitarizado ou normalizado, tá? Então, esse daqui a gente pode dizer que é um vetor U, se eu quiser dar um nome para ele, tá? Então, posso dizer que esse daqui é o vetor U. O vetor U é o vetor V normalizado, tá? Se você estivesse trabalhando com o produto interno usual, ó, agora você vai trabalhar com o usual, certo? Com o usual, o que é que você tinha, né? O produto, a norma de V, né? Agora não ia ter aquele 3 e aquele 2, tá? É só o produto interno usual. Então ia ficar primeira coordenada ao quadrado, segunda coordenada ao quadrado, terceira coordenada ao quadrado. Como resultado ia dar 3. Então você tinha que a norma de V também é 3, tá? Observe, antes você tinha achado raiz de 18, agora você achou que a norma é 3. Nesse caso também não é unitário, né? Também V não é um vetor unitário. A norma mudou o valor da norma, mas também não é unitário. Se você quiser normalizar, o procedimento é o mesmo, né? Você pega o vetor, menos 2, 1 e 2, e divide por 3. Então, que é a norma que você achou aqui, certo? Então, vai dividir coordenada a coordenada e você vai achar esse outro vetor, que no caso é menos 2 sobre 3, 1 sobre 3 e 2 sobre 3, tá? Então, assim você encontra um vetor que é normalizado, ok? Então, ele vai ter norma 1, esse novo vetor, e observe como muda a norma, muda o vetor unitarizado a partir do momento que você troca o produto interno, tá? Então, eu destaco mais uma vez aqui, certo? Mais uma vez, que é importante você observar, né, o produto interno que você está utilizando, certo? Porque o módulo
depende do produto interno, certo? O módulo depende do produto interno. Então, a distância também vai depender do produto interno. Então, se o produto interno muda, o módulo também ele é modificado. A distância também vai ser modificada, certo? Ok. Algumas propriedades que a gente tem em relação ao módulo, né? É o seguinte: o módulo ele é sempre maior ou igual que zero, certo? E ele é igual a zero se somente se o próprio vetor é zero, tá? Então, você pode olhar o seguinte, né? O tamanho de um vetor, ele é sempre positivo. Você não tem um tamanho negativo, certo? Então, o tamanho sempre é positivo. E ele só é zero, né? Se o tamanho do vetor é zero, então é porque o vetor é o nulo, certo? Isso daqui segue lá da propriedade 4, né? Porque o módulo de V, né? Ele é a raiz quadrada de V por V, certo? Então a gente tem que o produto interno de um vetor por ele mesmo, a gente viu na propriedade 4, né? Que ele é maior ou igual que zero, certo? Então, se ele é maior ou igual que zero, então a gente tem que isso daqui é maior ou igual que zero, ok? Se fosse negativo, né? No caso, nem faria sentido a gente estar tirando a raiz, né? E tem a outra propriedade lá de P4 também, que diz o seguinte, que o V por V é igual a zero, se somente se, né, V é zero. Ou seja, isso daqui está dizendo o quê? Que a norma de V ao quadrado é igual a zero, se somente se V é zero. Mas o número ao quadrado é igual a zero, se somente se o módulo dele é zero, tá? Eu posso tirar a raiz aí, ok? Então, ó, no final das contas, você tem a norma é zero, se somente se o vetor é zero, tá? Então, mas aí você pode lembrar isso mencionando o tamanho, né? Então, o tamanho do vetor é zero só se o vetor é zero, né? E se o vetor é o zero, é o nulo, então o tamanho dele é zero também, tá? E o tamanho de um vetor sempre é positivo, a gente não tem tamanho negativo, tá? Ok? Outra coisa, né? Aqui é o seguinte, uma conta eu já fiz parecida, se você tem um vetor, certo? E aí a gente já viu que a gente faz para obter o módulo dele, certo? O que acontece se eu multiplico esse vetor por um número, né? Então, por exemplo, se eu tivesse 3V agora, o que acontece? Então, o 3, ele simplesmente vai sair, né? Como você multiplicou o vetor por 3, o tamanho dele aumenta em 3. Então, se eu multiplico o vetor por 3, o tamanho dele aumenta em 3, tá? Então, é 3 vezes o tamanho do vetor que eu tinha antes, ok? Como que a gente vê isso, né? Então, ó, alfa V, isso daqui é o produto interno de alfa V por alfa V, certo? Aí você tem a propriedade lá de produto interno, tá? Agora eu não me recordo se é a segunda ou se é a terceira, tá? Mas quando você tem números, você pode tirar, tá? Então você tem a raiz quadrada, você tira o primeiro e você tira o segundo. Então aqui fica V por V. No final das contas, você tem aqui alfa ao quadrado, V por V. Então, esse alfa ao quadrado, ele pode sair da raiz, ele sai como um módulo, né? E aqui vai ficar V por V, ok? Então, isso é alfa, módulo de alfa. Raiz quadrada de interno de V por V é módulo de V, certo? Ok? E aí é o seguinte, observe que tem o módulo, né? Porque é o seguinte, você poderia ter, na hora de multiplicar o vetor por um certo valor, você poderia ter multiplicado por um número negativo, por exemplo. Menos 2 vezes o vetor V. Qual é o tamanho agora desse novo vetor, né? O que aconteceu? Você dobrou o tamanho, né? Só que você multiplicou por menos, então você inverte o sentido do seu vetor. Então, mas como a gente está falando em tamanho, né, em norma, o sentido não vai fazer diferença. Então, na verdade, sai 2 módulo de V, tá? Então, o que importa é que você dobrou o tamanho do vetor que você tinha antes, certo?
E você não bota o menos, né? Porque se você botasse o menos, aqui estaria dando um valor negativo. E não existe módulo desse vetor aqui estaria dizendo que era negativo. Isso não existe, certo? Então sempre sai só o valor positivo. Então o módulo de menos 5u. Então isso é 5 vezes o módulo de u, certo? O módulo de 7 vezes o vetor w. Então isso é 7 vezes a norma de w, ok? Uma desigualdade que é bem importante é a desigualdade de Cauchy-Schwarz, certo? Desigualdade de Cauchy-Schwarz. Eu não vou demonstrar aqui, mas ela diz o seguinte, né? Uma coisa que é muito importante na matemática e em outras ciências é você saber estimar, né? Às vezes você não quer saber exatamente qual o valor daquela coisa, mas você quer saber um valor do qual ele não passa, né? Então, o que diz essa desigualdade é o seguinte: se eu tenho produto interno de dois vetores, certo? Isso daqui, ele é menor ou igual que a norma do primeiro vetor e a norma vezes a norma do segundo vetor, certo? Então, o produto interno não passa, né? Não passa do produto da norma dos dois vetores envolvidos, certo? Então, é isso daí que a gente tem da desigualdade de Cauchy-Schwarz. Então, se eu tenho o produto interno de dois vetores, né, esse valor não vai passar do produto das normas dos dois, tá? Então, isso a gente vai utilizar uma vez ou outra e é bem importante para algumas estimativas, tá? Uma consequência dela, né, de imediata, é o que a gente chama de desigualdade triangular. Quando a gente está aqui no plano, né, no triângulo, para ser mais preciso, a gente tem uma desigualdade, que é o seguinte, né, quando a gente tem um triângulo, certo? A gente diz o seguinte, que a gente diz que a soma, né? Então, vamos imaginar, é como que a gente tem aqui, né? A soma de A, B e C, certo? Então, um lado do triângulo, ele não pode ser maior, né, do que a soma dos outros dois. Então, isso que é a chamada desigualdade triangular em um triângulo, certo? Ou seja, um lado, né, o lado, ele é menor ou igual, no caso, que a soma dos outros dois lados, certo? Isso vale para qualquer lado do triângulo. O B é menor ou igual que A mais C, e o C é menor ou igual que o A mais o B, certo? Então, um lado, ele é sempre menor ou igual que a soma dos outros dois, ok? Isso é a condição para que a gente tenha um triângulo, certo? Então, daí vem o nome de desigualdade triangular. E isso vale para vetores em gerais, quando a gente está trabalhando com soma de vetores e tudo mais, certo? Porque sempre quando a gente tem soma de dois vetores, a gente pode ver como um triângulo, né? A gente tem um vetor, como a gente tem aqui, né? A gente tem um vetor aqui, que é o vetor U, certo? A gente tem um vetor V aqui, e o vetor U mais V, a gente pode ver como sendo esse, e daí a gente forma a figura de um triângulo, né? Então, o que é que ganha? A gente ganha que um lado, por exemplo, esse, né, que é o mais V, ele tem que ser menor ou igual que a medida dos dois outros lados. Então, qual é a medida desse lado? É U, mais com a medida do outro lado é V, certo? Só que essa ideia, né, só vale nesse contexto, né? Quando a gente pode fazer esse desenho e tudo mais. E como que a gente consegue demonstrar isso daqui, né? Em casos gerais de matrizes, a gente não poderia fazer uma flechinha assim com uma matriz, por exemplo, né? Então, isso é só para inspirar a gente, né? Para a gente poder visualizar o que a gente está querendo dizer. Então, quando a gente tem a soma, né? O tamanho da soma não pode passar da soma dos tamanhos dos dois vetores envolvidos. Então, quem é
U mais V, né? Quem é U mais V? Vamos trabalhar com ele ao quadrado, certo? Isso daqui não vai ter a raiz quadrada, né? Porque vai ser U mais V e U mais V, certo? Se eu não botasse aqui, teria a raiz quadrada, certo? Mas só por efeito didático, vou deixar o quadrado e tirar a raiz, tá? A gente viu que nas propriedades do produto interno, a gente podia distribuir, certo? Então, a gente pode distribuir isso daqui, tá? Então, isso daqui vai ficar U por U, tá? Mais, aí, U por V, mais, aí, V por U, mais V por V. Ok? Então, vou começar mais aqui. Então, isso daqui, ó, você pode olhar. A primeira é norma de U ao quadrado, tá? Aqui, ó, essa com essa, a gente viu da propriedade 1 lá do produto interno que norma de U, produto interno de U por V é igual a V por U, certo? Ou seja, isso daqui é U por V. Então, eu tenho duas vezes U por V. E a última lá, ó, norma de V ao quadrado, né? Ok? É só, ó, U por U, né? A gente tem o que, né? Que a norma de U é igual a raiz quadrada de U por U. Se eu elevo tudo ao quadrado, né? É isso que eu estou utilizando. Eu utilizei aqui no início, né? Com U e também dá para utilizar com V. Só que agora eu uso a desigualdade de Cauchy-Schwarz. Nesse elementozinho bem aqui. Norma de U ao quadrado. Então agora, ó, eu tenho menor ou igual, certo? Duas vezes. O que diz a desigualdade de Cauchy-Schwarz? Que o produto interno ele é menor ou igual que o produto da norma de U pela norma de V. Então, isso daqui, ó, produto interno de U por V é menor ou igual que norma de U e norma de V. Mais norma de V aqui ao quadrado, certo? Se você olhar, isso daí é um quadrado perfeito, certo? Isso daí nada mais é do que norma de U mais norma de V ao quadrado. Então, o que é que você obteve? Norma de U mais V ao quadrado é menor ou igual que norma de U mais norma de V ao quadrado. Se você tira a raiz agora, né? Elimina os quadrados. U mais V é menor ou igual norma de U mais norma de V, tá? E aqui você tem a desigualdade triangular, certo? A norma da soma é menor ou igual que a soma das normas, tá? Então, essa é a desigualdade triangular, ok? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula de hoje, tá? Então, a gente viu um pouco sobre distância, a gente viu módulos, distâncias, propriedades, né? E alguns exemplos, ok? Então, na próxima aula, a gente vai ver questão de ângulo e ortogonalidade entre vetores, ok? Então, obrigado pela atenção até aqui e até a próxima aula.